Às vezes a gente começa a se ver como os outros nos veem. Porque de tantas outras pessoas nos olharem daquela maneira, a gente traz o olhar do outro para nossa identidade e não percebe. Aí eu fiquei pensando, quais foram os olhares que aquela mulher viveu antes de receber o olhar de Jesus? Certamente o olhar de pena. Aquele olhar de pena daquela pessoa que olha para você não como um próprio protagonista da história, mas como aquela pessoa que te lembra constantemente que você é objeto de compaixão. Aquele olhar que te faz te sentir menor. Se você já recebeu um olhar de pena no meio do seu sofrimento, você sabe como é. É aquele olhar que inferioriza, diminui, verdade ou não? Talvez ela recebeu o olhar de desprezo, com certeza isso aqui de fato ela recebeu, porque naquela cultura que ela vivia, quem tinha uma enfermidade era frequentemente julgado como um julgamento divino. Então se você era doente, uma doença muito terrível, certamente você tinha feito algo por merecer ser doente daquele jeito. Então imagina, todo mundo que olhava para ela disse, bem feito, fez por merecer, fez algo, castigo de Deus. Ela vivia sob aquela cultura. Recebeu olhares de desprezo, de evitação, porque é constrangedor. Você vê alguém curvado até embaixo, que não consegue olhar nos olhos. É quase que uma resposta dizendo assim, enfermidade existe. Alguém pode estar quebrado. Então aquela mulher que estava acostumada, gente, com os olhares de pena, de desprezo, de evitação, ela recebe o olhar de Jesus. Ela recebe o olhar de cura. Ela recebe um olhar de amor. Mas deixa eu te dizer, sabe por que muitas mulheres estão doentes por dentro? Porque elas receberam todos esses olhares. E antes de perceber o olhar de Jesus, elas já estavam se vendo como esses olhares. Você imagina que uma pessoa que passou 18 anos com olhares de desprezo, de pena, como ela se via? Do jeito que os outros a viam. Às vezes a gente começa a se ver como os outros nos veem. Porque de tantas outras pessoas nos olharem daquela maneira, a gente traz o olhar do outro para nossa identidade e não percebe. Aí, quem se rejeita? Somos nós mesmas. Nós começamos a mudar o nosso olhar sobre nós mesmas. À medida que as pessoas nos olham com rejeição, à medida que as pessoas nos olham com desprezo, sem perceber, a gente está se desprezando e se rejeitando. E aí a gente precisa de quem? A gente precisa do olhar de Jesus. Para mudar a perspectiva do nosso olhar. Porque Jesus não mudou só a perspectiva do olhar das outras pessoas. Porque quando ele cura aquela mulher, ele muda a perspectiva das outras pessoas. Agora ninguém mais podia olhar para ela com pena. Agora ela era um milagre ambulante. Ninguém mais poderia olhar para ela de maneira desprezível. Mas mais do que mudar o olhar das outras pessoas, Jesus muda o olhar dela mesma.